prazer de dividir a tela com o Rodrigo Cambará. Eu brincava com ele agora há pouco e dizia que não é fácil a gente esquecer o nome dele, que apenas basta lembrar do Érico Veríssimo, não é? O onônimo do capitão Rodrigo Cambará, esse rapaz que está aqui ao meu lado na tela, enfermeiro formado em 2009, graduado em urgência e emergência em 2012, funcionário do quadro da Prefeitura Municipal de Imbé, lotado no pronto atendimento 24 horas, atualmente exercendo a função de coordenador do pronto atendimento da Zona Norte, o PA de Santa Terezinha, e que hoje também é referência para os pacientes sintomáticos respiratórios durante este momento de pandemia pelo coronavírus. Trabalha também na unidade de pronto atendimento 24 horas na UPA de Osório e também é responsável técnico pelo SAMU de São Sebastião do Caí. Nós estamos falando como eu já disse, com o Rodrigo Cambará, que é uma pessoa de grande importância hoje nos quadros da saúde da nossa região e também até de lugares fora da nossa região. Demorou, né, Rodrigo? Porque os atributos são muitos. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Pois não. Rodrigo, com todas essas atribuições, com todas essas coisas pelas quais tu és responsável aqui em Imbé, em Osório, em São Sebastião do Caí, tu é a pessoa, aliás, exata, mais adequada neste momento do quadro operacional que nós temos entrevistado, como tantos outros, mas no caso de toda esta tua especialização, nós vamos empatar com este maldito vírus. É possível vencê-lo com os critérios e recomendações da OMS e das autoridades de saúde municipais e estaduais e até mesmo do Ministério da Saúde? Então, primeiramente, boa noite. Queria agradecer a Tendência Notícias pelo convite. É um prazer fazer parte desse veículo de informação que, por sinal, é muito importante que as pessoas se mantenham informadas e com uma qualidade de informação, né, que hoje, infelizmente, a gente tem aí muitas fake news, muita informação nova, né, até para quem trabalha na área da saúde também enfrenta essa situação de ter muita informação. A verdade de hoje, eu sempre digo, né, a verdade de hoje é a mentira de amanhã, né, então... tudo muda. Exatamente, tudo muda a todo instante, é um vírus novo, então a gente tem uma evolução aí do dia 31 de dezembro, quando foi emitida então o alerta pela Organização Mundial de Saúde que surgia então um vírus lá na China, né? E de lá para cá, num curto espaço de tempo, esse vírus já circulava aqui em território brasileiro e já circulava então na nossa região e na nossa cidade, e já causando aí mortes, né, e já colapsando atualmente alguns serviços a nível do Brasil. Então, só fazendo um apanhado rápido, né, tão logo nós já tivemos conhecimento desse surgimento de vírus, de um novo vírus, né, novo coronavírus. Eu digo novo coronavírus porque o coronavírus já é um vírus conhecido, né, então é um novo vírus que surgiu de um vírus já conhecido. Nós já tomamos algumas precauções, já se estabeleceu alguns critérios e uma pré-organização, né, a nível municipal para a gente combater, né, enfrentar os casos, os novos casos e as pessoas doentes. Então, dia 9 de janeiro, então, a Organização Mundial de Saúde detecta e reconhece que é um coronavírus, um novo coronavírus, né? O primeiro caso no Brasil foi dado em 23 de janeiro, dia 11 de março foi declarada pandemia. No dia seguinte, então, no dia 12 de março, nós estabelecemos no município de Imbé a Comissão Municipal de Enfrentamento ao Covid-19. Já no dia 18 de março, nós temos foi inaugurado em dezembro um posto de atendimento 12 horas na localidade de Santa Terezinha, que a princípio seria uma retaguarda, né, para
ajudar, contribuir com os atendimentos de urgência e emergência que nós temos no 24 do centro. E frente a essa situação de pandemia, o prefeito, muito bem enganjado nessa situação, e fica aqui a minha consideração ao prefeito e ao secretário Thierry, prefeito Pierre Emerim e o secretário Thierry, que estão colaborando prontamente com as nossas equipes, né? Deixaram a porta aberta para a gente poder trabalhar de forma mais adequada possível. Então, no dia 18, esse posto que era 12 horas se tornou 24 horas, né? Então aumentamos mais 12 horas todos os dias da semana e tornamos ele referência para pacientes sintomáticos respiratórios. Então, essa foi uma das ações pontuais e muito bem colocadas, né? Porque a gente vê que tem muitas cidades que não têm a estrutura que o Imbé tem, que eu digo, estrutura física, e acabam fazendo uso de tendas, de barracas. E lá, como nós possuímos essa estrutura física, né, nós podemos ter um local mais adequado para fazer o atendimento desses pacientes. Então, Rodrigo, Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta, te interrompendo momentaneamente, claro, e até complementando essa tua apresentação. Olha, veja bem, se nós até agora estamos indo mais ou menos bem, eu digo que mais para mal do que para bem, né? Porque o vírus, naturalmente, ele tem feito estragos muito grandes na economia, na sociedade, no convívio das pessoas, e o pior de todos eles, ele está matando as pessoas. Sim. Aí eu te pergunto, esse movimento que o país, em 99% do país está fazendo, com exceção da cidade natal do meu grande amigo Luiz Carlos Oliveira, São Luís do Maranhão, a ilha de São Luís, tudo fechado, exceção deles e um outro que agora não me ocorre, todo mundo está fazendo uma manobra meio no sentido de trazer a normalidade de volta. E São Paulo e o Rio também, que não estão convencidos e não vão correr para essa gradativa liberação. Se liberar, não corremos o risco de tomar um susto e de sermos atingidos como foi Espanha, Itália e agora a Rússia? Então, Cláudio, frente a isso, esse critério de liberação e restrição, né, a gente tem que ter um entendimento que o porquê. Por que se restringe e por que não se restringe, né? A ideia é que a gente faça o achatamento da curva. Então, a gente diminuindo o fluxo de pessoas na rua, consequentemente, o número de pessoas infectadas vai diminuir, né? Mas é que futuramente essas pessoas se infectem. E isso é uma das questões que a gente fala sempre nos treinamentos e passa para a população também. O problema é se a gente infecta todo mundo no momento só. Então, a ideia da restrição da circulação, o distanciamento social, o uso de máscara, né, as etiquetas da tosse, né, os cuidados com a higiene das mãos, está diretamente ligado nessa redução de pessoas infectadas nesse primeiro momento, que a gente possa se organizar a saúde pública, né, para absorver esses pacientes que ficarem doentes, porque se a gente tem uma previsão de 80% da população brasileira se infectar, né, destes 20% vão ficar doentes e necessitar de atendimento médico, tá? E desses 20%, 5% vão precisar de leitos de UTI. Então, esses dias eu conversava com o comandante da brigada regional, e ele me perguntava quantos leitos de UTI nós temos aqui no nosso litoral. E eu respondi para ele, bom, de Tavares a Torres nós temos 35 leitos. A gente tem 5 leitos em Torres, 10 leitos em Capão, nós temos 10 leitos em Tramandaí e 10 leitos em Osório. Então, muito pouco. É considerado pouco frente a uma pandemia. Então, por isso as restrições se fazem importantes, essa orientação da população se faz importante. Esses meios
de comunicação virtual, no qual nós estamos participando agora, é muito importante para deixar as pessoas informadas e conscientizadas. Porque o que nós vemos, e eu vi numa live anterior da Tendência, falando que, infelizmente, nós vemos no final de semana, o quê? Praia cheia, né? Algumas pessoas... Como se fosse verão. Como se fosse verão, né? Estão usando da restrição de deslocamento, aquele home office de ficar em casa, em vez de ficar em casa, está indo para a praia, né? Logo quando surgiu os casos em Porto Alegre, a impressão que eu tive que as pessoas vinham fazer a quarentena aqui no litoral, e houve casos que nós identificamos isso, né? Não acho de todo errado a pessoa sair de um ambiente familiar onde existe grupo de risco, pacientes com grupo de risco. Se eles têm a opção de ir para outra casa e se resguardarem, ficarem em isolamento corretamente, ok. Né? Mas o que a gente vê é beira da praia lotada, é a circulação de pessoas na rua como se nada tivesse acontecendo, né? E é um choque de realidade, é um contraste muito forte com o que a gente vê dentro das unidades de saúde, que eu vejo a nossa briga, não só aqui no município de Imbé, mas em todas as regiões, é o quê? De conseguir materiais como EPI, como respirador, como materiais de insumo, de proteção aos atendimentos a pacientes, e as pessoas circulando livremente como se nada tivesse acontecido. Então, por um lado, a gente tem uma população que não se preocupa, e por outro lado, a gente tem um sistema de saúde extremamente preocupado, tentando buscar treinamentos, orientando as suas equipes de saúde, buscando a compra de materiais adequados para poder suprir, absorver os pacientes que, pelas estatísticas, vão chegar ainda para nós. Não está nada resolvido. A nossa curva de infectados no Brasil, ela está ascendente ainda. Nós não estabelecemos, não está estável, não chegamos no platô e estamos agora decaindo. Não, nós estamos em ascendência. Nós não alcançamos ainda o pico de infectados. Então não está nada resolvido. O que me parece é que a população se psicoadaptou, né? E de tanto ver, acaba que isso se torna uma normalidade e as pessoas acabam retornando à sua vida normal como se nada tivesse acontecido. Isso é preocupante. Claro. Eu não sei se você está vendo no retorno do teu vídeo aí, não está vendo, mas depois quando tu vai ver que aqui ao meu lado nós temos um outro convidado, não é? Que é o meu secretário aqui do meu programa todos os dias. Aparece que é o meu gato, o 22, Cláudio, está na tela. Eu vou te dizer que há um delay do celular, que é onde eu estou falando contigo, com o site no computador. Mas depois tu vai ver o 22 aqui ao meu lado. Tá. Então hoje ele resolveu vir fazer o programa comigo. Ele é muito bom também de jornalismo, 22. Ele não rói o cílio. É um cachorrinho, agora eu vi. É o gato. É um gato, é que tem uma tarja na frente, eu vi só que tem um bichinho ali, achei que era um cachorro. Tá aqui o gato. Perfeito. Mas eu queria te perguntar o seguinte, por que é tão complicado e tem tão poucos respiradores? E por que um país como o Brasil, não é? Tem tão pouco desse equipamento? Eu estava vendo que não é só o Brasil, não. Tem países na África com regiões vastíssimas ali, com 10 mil quilômetros de distância entre um respirador e outro, quase. Que lá na África Central, aqueles países mais pobres ali, Burundi, aqueles não tem respirador. Uma coisa assim, ó, é porque é muito caro ou existiu aí uma certa... Não, mas não usa muito, vamos deixar e agora está esse suplício, esse sufoco. Fazendo essa análise, Cláudio, o Brasil é um dos recordistas mundiais de mortes por acidente de trânsito, né? Então, uma análise, até que foi feita antes, enquanto o ministro Mandetta estava no ministério, fez uma análise bem importante, de que a redução das pessoas, consequentemente, diminuiu o número de internações por trauma, né, por acidentes de trânsito. E, consequentemente, nós temos leitos de UTI, né, que seriam desses casos de acidentes de trânsito,
né? Mesmo assim, as nossas UTIs de todo o Brasil, eu falo aqui pela nossa região do litoral norte, elas giram em torno com uma taxa de ocupação de 98%. Então, a gente já conta com uma superação das nossas UTIs, né? Mesmo assim, o Brasil tem uma estrutura considerável boa, né, para absorver esses casos, né? O problema é que a gente volta naquela questão, não existe nenhum sistema de saúde que consiga absorver um número altíssimo de pessoas que necessitem de um respirador, né, se todo mundo for infectado num curto espaço de tempo. Então, a gente volta naquela questão da curva, né? Então, a gente tem que dar o tempo para as pessoas se infectarem, se curarem, retornarem para sua casa, para outra pessoa se infectar, se curar e voltar para sua casa. Então, eu acredito que nós temos um sistema de saúde consolidado e adequado, né, para as demandas do nosso país, relativamente, né, não dou 100%, porque a gente vê que a saúde pública ainda sofre muito com alguns recursos, mas a gente tem que atentar também que, se não houver um regramento das pessoas, uma conscientização, não adianta, a gente pode botar respirador em todas as cidades, pode botar respirador em todas as unidades que tiver de saúde, que não vai dar conta. Não atende todo mundo ao mesmo tempo, né? Não, exatamente. Hoje, por exemplo, nós temos um hospital em Tramandaí que tem 10 leitos de UTI, agora estão se ampliando, surgiram mais alguns leitos, especialmente para a Covid, e eu estou te informo isso, né, mas posso voltar aqui e te dar mais informações atualizadas do hospital de Tramandaí, mas mesmo assim... voltará, com certeza. Mas mesmo assim, nós temos, por exemplo, uma emergência, né, com 6, 7 leitos disponíveis na sala amarela, um leito na sala vermelha. Se chegar 10 pacientes ao mesmo tempo, a gente tem um colapso do sistema. E não precisa ser muito, são 10 pacientes, né? Basta um acidente gravíssimo e a gente tem um caos na saúde, abaixo. Exatamente, né? Então, para isso está sendo feito alguns planos de contingência, e isso o hospital já tem bem definido. Nós tivemos uma reunião com o diretor do hospital, o Genaro, Luiz exatamente, Genaro. Né? Que eles já têm um plano de contingência caso aconteça uma catástrofe, né? De muitas pessoas começarem a procurar, e assim eles vão disponibilizando mais leitos dentro do hospital referentes ao coronavírus. E é isso que a gente está fazendo no município de Embé também, se preparando. A gente tem que, infelizmente, a gente tem que nos preparar para um cenário muito ruim, né? A gente espera que não chegue nessa situação aqui na nossa região. Tem que preparar para o terrível para lidar com o ruim com exatamente, exatamente. Por isso os treinamentos, por isso as orientações, por isso a formação de locais apropriados, né? Então a gente vem entrando nesse segmento. Rodrigo, para não te amarrar mais, que eu sei que tu tens um compromisso agora em seguidinha. Plantão na UPA em Osório. É isso. Rodrigo, ainda sobre esse fantasma dos respiradores, isto está agora nos servindo de lição, e se Deus quiser, e sempre dizem os homens de boa fé e vontade que Deus é brasileiro, e nós acreditamos nisso, né? Porque já nos tirou de cada uma. Verdade. E vai nos tirar de mais essa, não é? Temos fé. Mas nos sirva de lição para o futuro. Não vai ser o caso das prefeituras comprarem esses respiradores, embora caros, com medidas de parlamentares, essas medidas orçamentárias, com recursos, para que tenham até nos PS, nessas unidades de saúde que as prefeituras oferecem à saúde, né? O primeiro atendimento para as pessoas. Não vai ser o caso de se ter no futuro esses respiradores para, se um dia uma coisa dessas aterrizar novamente na nossa cabeça, a gente está melhorzinho? Então, a prefeitura de Imbé, no pronto atendimento, a gente conta com respirador. Nós temos respirador. Né? Até, na verdade, o prefeito e o secretário da saúde... Viu? Isso aí é poucas. Oi? Desculpa. Não são todas, não. Poucas prefeituras têm essa estrutura, né? Não, isso é verdade. Tramandaí e Imbé tem, né? Nós temos o respirador na UPA,
de Andaí, e nós temos o respirador no pronto atendimento em Imbé, né? Até, na verdade, nós estamos numa luta para conseguir a compra de mais um, né? Porque como nós estamos com 2 unidades 24 horas, é ideal que tivesse respirador 2 unidades, na frente, muito caro já pensando, né, nesse movimento de aumento de pessoas fazendo a necessidade de uso de respirador. Mas, assim, eu vou te dizer, é muito difícil. Hoje o Ministério da Saúde hoje não, já foi emitido um documento dando prioridade para o Ministério da Saúde a compra de equipamentos como o respirador. Então a gente não consegue fazer compra de nenhuma empresa de respirador, né? Então, mesmo dinheiro em caixa, a gente não consegue fazer compra. Não tem para vender. Então fica muito difícil agora, nesse momento, a gente fazer a aquisição de um novo respirador. A gente está fazendo contato com diversos fornecedores, tentando de alguma forma, né, adquirir mais um respirador, mas realmente é bem difícil. Não é por falta de dinheiro, é por não ter. Oi? Para te liberar, não é por falta de dinheiro, né? É por não terem para vender. Não, realmente, e até o Ministério da Saúde ontem falavam que o Ministério da Saúde não está conseguindo, está tendo dificuldade da compra, né? Até as empresas que eram licitadas, que tinham compras já realizadas, já estão não entregando, fazendo o cancelamento da compra por não ter disponível mais os aparelhos. Rodrigo, eu quero agradecer demais a tua participação, dizer que foi de grande importância, te convidar para voltar outras vezes, porque a gente ouvindo esses profissionais, assim como tu, qualificados da saúde, nós temos realmente a clareza sobre o assunto, não é? Que não é esse abismo absurdo, mas que também precisa de muito mais cuidado do que o cuidado que nós temos tido. E que não é que não tenhamos cuidado por parte governamental dos municípios e do Estado. Temos, o problema é que as pessoas parecem que não estão entendendo a gravidade disso. Muito obrigado por ter participado com a gente, um bom plantão. Rodrigo? Oi, deu uma falhada agora no final, eu estava agradecendo. Eu dizia que... Muito obrigado por ter participado com a gente, um bom plantão, e pode deixar suas considerações finais aí para os colegas e também para os pacientes, e um bom plantão. Obrigado, Cláudio, mais uma vez em nome da Prefeitura Municipal de Imbé, a Secretaria de Saúde de Imbé, agradeço o convite, fico à disposição sempre que precisar, com o maior prazer, é uma coisa que até particularmente gosto de fazer, de estar orientando, né? É bom. E uma observaçãozinha que eu não posso deixar de aproveitar o momento é que a população agora, com essa obrigatoriedade do uso de máscaras, que façam um uso correto das máscaras, né? Então a máscara, ela deve ser usada de forma que tape o nariz e boca, né? E não no queixo, não pendurada, e não fiquem manipulando com a mão, no celular, nas coisas. Então é só esse um pedido que eu faço encarecidamente. Agradeço o convite mais uma vez e fico à disposição sempre quando precisar, pode me chamar. Obrigado, Rodrigo, um grande abraço, bom trabalho. Abraço, obrigado. Então é isso, estamos aqui com o patrocínio da Uniaselv, da